Neste vídeo nós vamos pensar qual a diferença entre o arrependimento e o remorso. No remorso não há aversão real ao pecado. Um homem pode estar cheio de remorso pelo que fez sem ter muita tristeza pelo pecado em si. Nesse caso, a alma se volta amargamente sobre si mesma. Não há como se voltar para Deus em autojulgamento. Judas estava cheio de remorso por sua sórdida traição quando viu seus terríveis resultados. Mas não havia arrependimento verdadeiro, nenhum desvio real do pecado e do ego para Deus. Na amargura de sua alma, ele foi e se enforcou. A alma verdadeiramente arrependida é afetada pelo amor e bondade de Deus. Não mergulha nas trevas do desespero, mas sente que, apesar de seu terrível pecado e depravação, deve se apegar a Cristo pela fé. Como Pedro em Lucas capítulo 5, o pecado, ou melhor dizendo, o pecador que estava verdadeiramente arrependido, sente que não é digno de ser notado pelo Salvador e clama: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, ó Senhor. E ao mesmo tempo, lança a si mesmo aos pés do Senhor Jesus, esperando compaixão. Mas como alguém pode saber quando se arrependeu o suficiente? Eu suspeito fortemente que qualquer pessoa faça esta pergunta Vou repetir. Eu suspeito fortemente que qualquer pessoa que faça essa pergunta está fazendo Cristo um salvador do arrependimento. Ele pensa que talvez a sinceridade de seu arrependimento induz Deus a ser gracioso para com ele. Agora, não pode ser muito enfatizado que quando Deus abençoa um pecador, não é por causa da profundidade de seu arrependimento ou da força de sua fé, mas por causa da obra expiatória de Cristo na cruz. A salvação não está baseada no valor, no peso, na grandeza do nosso arrependimento e na nossa fé, mas sim na grandeza da obra de Cristo, no arrependimento do pecador e na fé que o pecador tem em Cristo. O arrependimento nunca é tão profundo quanto deveria ser, mas se um pecador arrependido se volta do ego para Cristo, então seu arrependimento tomou a direção certa. Ele não precisa mais se ocupar com isto, mas encontrará paz e bênção em colocar sua confiança em Cristo e descansar em sua obra consumada para a salvação. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar.
Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico. Mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, note, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você, e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar,
Ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.